Prepare seu coração, já deve estar preparado também, a nos alimentarmos da palavra de Deus, tão necessária para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso sustento. A palavra de Deus é o nosso alimento e devemos desfrutar desse alimento todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, no café, no almoço, no jantar. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6, nós temos uma palavra para falar sobre a sabedoria, e o tema dessa mensagem é a obediência que gera sabedoria. Amém? A igreja precisa ser sábia, o povo de Deus precisa ser um povo sábio, e nós vamos compartilhar nessa palavra de hoje sobre esse entendimento que pode gerar em nós muita sabedoria. Eu não aceito que o povo do mundo lá fora seja povo mais sábio do que a igreja, porque nós temos o Espírito Santo, o poder de Deus, a unção de Deus, nós temos a palavra da sabedoria. Como é que pode ser que o povo ímpio, sem Deus, seja mais sábio do que a igreja, seja mais forte, seja mais predominador do que o povo da igreja? Amém? Você concorda comigo? Nós fomos escolhidos para ser o melhor povo da face da terra, queridos. Então nós temos que ser o melhor. E eu pergunto, você é melhor em quê? Em relação ao povo que está lá fora? Você é melhor em quê? Somos melhores em quê? Em relação ao povo que está lá fora? A igreja precisa despertar para isso, adquirir sabedoria. O irmão Marcos, na sexta-feira, esteve aqui pregando, e ele falou sobre uma palavra que lhe deu entendimento, que pela obediência trouxe a sabedoria. Ele empurrava um carro de mão, juntando as coisas na rua, o irmão Marcos, e hoje ele tem um carro para se locomover. Aquele homem que juntava as coisas na rua num carro de mão, hoje é um empresário, está a cada dia crescendo, sendo bem sucedido. Sabedoria. Sabedoria. Então, Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6, vamos ler? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Olha aqui, querido, o ensinamento. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Olha aqui, querido, e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Amém? Você pode sentar no seu lugar e a gente vai conversar. Vamos falar sobre isso aqui. Olha só, Moisés, ele vai e conversa com Deus, e Deus fala que chegando o fim da sua trajetória aqui na terra, e ele desce do monte depois de ter falado com Deus. Bem ativo isso aqui, ó. E ele vai falar com Deus, e logo em seguida ele desce para conversar, baixa um pouquinho, com o povo. E ele diz: olha, vocês precisam entender o recado que Deus trouxe, um pouco mais, que Deus mandou, aliás, eu trazer a vocês. Você lembra dos 10 mandamentos? Você lembra do livro de Levítico, Números e agora Deuteronômio? Todos vocês precisam aprender
a obedecer os estatutos. Estatuto, você sabe o que significa dizer estatuto? O significado da palavra estatuto? Estatuto é lei, é ordenança, regras estabelecidas para manter a ordem. Amém? Para manter a ordem. Então Deus, Ele não quer um povo desordenado. Ele não quer um povo que viva de qualquer forma. Ele quer um povo organizado. Você vê que no teu corpo tudo é organizado. Por isso Paulo, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um corpo. No teu corpo tudo é organizado. Quando falta o alimento lá no estômago, né? O estômago ele manda mensagem para o cérebro e o cérebro começa a processar e dizer para todos os órgãos: estamos com fome. Aí os olhos começam a procurar onde tem comida. Pode prestar atenção que é assim que funciona. Quando os olhos enxergam onde tem a comida, os pés já começam a ir na direção da mesa ou do fogão aonde está a comida. As mãos já pegam o prato, pega a colher, pega a concha e vai se servindo. E a boca já começa, né, a sentir o gosto, o cheiro. O nariz vai lá e sente o cheiro e já manda informação para o cérebro: o cheiro está ótimo. Quando põe a primeira colher na boca, o paladar, a língua, manda mensagem para o cérebro dizendo: olha, está ótima a comida, está gostosa. O corpo organizado. Amém? Então os estatutos de Deus, eles servem exatamente para organizar a vida do seu povo. Já pensou se não tivesse lá nos estatutos: não matarás? Sabe lá quantas pessoas você e eu já tínhamos matado? Eu já teria matado um monte de gente. A Cristiane não ia estar mais aqui, querido. Há muito tempo. Se não tivesse o não matarás, eu andava era com duas 765, uma aqui, outra aqui. Entendeu? Então, amados, se não tivesse lá, não adulterarás. Olha a bagunça que ia ser na igreja, ninguém é de ninguém. Não adulterarás, então. Mas o povo de Deus recebe esses mandamentos, esses estatutos, da própria mão de Deus, através de Moisés, para ele ser esse povo organizado, povo separado, povo escolhido, povo exclusivo. Amém, amados? O melhor povo da face da terra. Mas o que a gente vê hoje? Escândalos, irmãos que são bravos. Eu sou bravo mesmo. Irmãos que querem colocar moral em tudo, porque eu sei, porque não sei o quê. Querido, você tem que vir para o estatuto de Deus, entender que Ele é tudo e você não é nada. Uma das grandes coisas que eu tive que revisar na minha vida, nesse período agora da Covid, é que eu não sou nada mesmo. Eu já não era, eu já tinha esse entendimento. Deus me levou lá para dentro daquele quarto para dizer que eu não sou mesmo nada. As minhas forças se acabaram, queridos. Eu fiquei como um zero, não à esquerda, né? Mas eu fui para o ponto zero. Chegou um dia, uma madrugada, em que eu estava tão atormentado, e eu falei para Deus: eu não quero morrer. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu estou morrendo e essa não é a minha realidade. Eu disse para Deus, na sepultura, que nem eu copiei o salmo lá do Davi. Na sepultura, como é que eu vou te louvar? O que eu mais gosto de fazer na minha vida é cantar louvores a Deus, cantar a sua grandeza, porque Ele me tirou de uma situação de miséria e me colocou num lugar de honra. Na sepultura, para quem que eu vou pregar? Os mortos não vão me ouvir, nem eu vou poder falar. Aí eu disse para Deus, estava sentado na cama, cansado. Eu disse para Deus: eu sempre gosto de orar, falar contigo, com meu joelho no chão e o meu rosto
encostado no chão. Eu não sei se isso vai me prejudicar agora, mas eu quero fazer isso. Eu quero encostar o meu joelho e meu rosto no chão e falar contigo. Eu creio que isso não vai me prejudicar, por causa do estado em que eu me encontro. De madrugada, eu falando com Deus. Eu disse, eu entendo que eu posso fazer isso, porque o Senhor está aqui comigo. Então eu fui dobrando meu joelho devagar, eu estava muito debilitado, fui dobrando meu joelho devagar, encostei meu rosto no chão e falei com Ele. Eu falei com Deus e disse, Tu és o ar em meus pulmões, Tu és a minha vida, a minha salvação. Não me deixa morrer, Senhor, mas eu quero me levantar deste lugar e continuar exaltando o Teu nome. Dá um aplauso a Deus por isso. Aleluia. Os estatutos de Deus diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a Covid também, sobre aquela falta, aquela dificuldade para respirar. Não era falta de ar, era dificuldade para respirar, porque os meus pulmões estavam comprometidos. Os estatutos de Deus me dizem, ou me disseram naquela noite, naquela madrugada, que eu não podia parar, porque Ele é o Senhor da minha vida, soberano, Ele está acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então eu disse, eu vou me ajoelhar, vou encostar meu rosto no chão. E se isso me prejudicar, amém. Mas eu quero fazer isso. E fiz. Amém? Porque era a vontade da minha alma. Então, Moisés, ele diz, eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Não era algo de Moisés, não era aquilo que Moisés queria dizer dele próprio, mas era o que Deus mandava ele falar. Como hoje a gente, fala com a igreja, dá direcionamento, às vezes até ordena, faça assim, querido. E ele disse, para que assim façais, no meio da terra que passais a possuir, guardai-os, pois, e cumpri-os. Façam assim como está escrito. Amém, queridos? E olha aqui. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Amém? E aqui está o pecado do povo de Deus. Eles não querem obedecer os estatutos de Deus. Eu estou preparando um estudo para falar sobre a igreja perdendo tempo. A igreja perde muito tempo, queridos. Eu vou explicar para vocês um fator muito importante. Isso aqui pode gerar até uma confusão na tua cabeça, mas é importante você participar quando esse estudo for anunciado. Eu quero que você participe. Existe uma coisa que distorce muito o entendimento do povo de Deus e divide o povo de Deus. Sabe o que é? São os viés ideológicos que os homens criaram com o propósito de dominarem a terra ou parte dela. Viés ideológicos dos partidos, dos empresários, até mesmo os viés ideológicos criados pela igreja. Dividem o povo. Quer ver uma coisa? Viés ideológico, religioso. O coronavírus é de Deus ou do diabo? O povo perde tempo querendo saber de onde veio o coronavírus. Ninguém pode explicar se é de Deus ou do diabo. Qualquer pessoa que afirme isso ou aquilo está especulando, porque ninguém sabe. E a igreja fica perdendo tempo com isso. Um dia desses, foi profetizado que dia 30 de abril, 30 de março, aconteceu alguma coisa, querido? E a igreja perdendo tempo com isso.
Estou preparando esse estudo, queridos, porque assim, a gente tem que caminhar, correr, acelerar, parar de ficar perdendo tempo com coisas que não frutificam, enquanto se deveria estar cumprindo os estatutos. A palavra de Deus, adquirindo sabedoria, estão se tornando dominados pelos viés ideológicos aí que a vida tem proporcionado. Eu confesso a vocês, queridos, que eu não vivo debaixo de nenhum desses viés. Nenhum. Eu não preciso deles, eu preciso é da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem me guia. Tem um lema de um desses viés aí que diz: um povo unido. A Bíblia já diz: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. A Bíblia já me diz isso. Aí eu ouço essa frase, ela, meu Deus, que frase bonita. Então, a Bíblia já te diz isso. Diz ou não diz? Aqui. Eu não preciso dos viés ideológicos dos homens. Cazuza cantou uma música dizendo: ideologia, eu quero uma para viver. Eu já tenho a minha aqui, ó. E não é ideologia. Isso aqui não é ideologia, tá? Isso aqui é o meu manual de vida. Isso aqui é que me guia, querido. Cazuza queria uma ideologia, morreu de overdose. E aí? Olha aí que sabedoria, né? Raul Seixas tinha 5 faculdades. Ele era filósofo, astrólogo, ele era... agora eu esqueci, acho que o coronavírus também. Ele era filósofo, astrólogo, psicólogo, e tinha mais 2 faculdades, tinha 5 faculdades. Morreu de overdose. Maior burrice, né? Eu não gosto dessa palavra burrice, mas é a maior burrice. O cara ter 5 faculdades e morrer de overdose. Onde é que está a sabedoria? Onde é que está a sabedoria? Aí olha aqui Moisés dizendo: cumpre esses mandamentos, porque você andando alinhado com a palavra de Deus, né? E Deus, Ele se alegrando com a tua vida, Ele te dá tudo que há nele. Eu tenho 4 filhos. Nós temos, eu e a Socorro, só eu ou eu e a Socorro? Ixi, esse coronavírus fez eu esquecer. Nós temos 4 filhos. Pergunte para mim assim, ó: pastor, do que o senhor possui? O que é seu? Só as minhas ferramentas. Que meus filhos não vão trabalhar com elas. Furadeira, maquita, parafusadeira, tal. Colher de pedreiro, tenho certeza que meus filhos não querem. Tudo o que eu conquistei até agora é da minha família. São dos meus filhos. Amém, queridos? Então, a sabedoria. O homem quer tudo para si, porque tem viés ideológico que diz tudo tem que ser teu e você tem que ter tudo. Aí nós vamos ver lá na Bíblia, Atos 2:42. Os cristãos tinham tudo em comum. O irmão que tinha uma saca de farinha mandou 2 quilos lá para casa da Jéssica, mandou 2 quilos lá para casa do John, porque o John estava precisando, o irmão mandou lá para o pastor Gustavo 2 quilos para cada um, porque ele tinha uma saca de farinha. Entende? Os cristãos tinham tudo em comum, isso é sabedoria. Eu perguntei aqui no outro dia, eu acho que no outro dia que eu estava pregando, quantas famílias você já abençoou com 1 quilo de alimento? Ninguém levantou a mão. Ninguém, queridos, isso é igreja. Somos a igreja de Deus, um povo com sabedoria. A tua sabedoria, quando você adquirir sabedoria, você está vendo lá nos jornais que as pessoas, você já viu no jornal lá as pessoas cozinhando na lenha porque não tem onde comprar gás, não tem como comprar gás? Já viram isso? Levanta a mão aí. Você sabia que de repente um irmão da igreja está cozinhando na lenha e você tendo lá como ajudar ele a comprar um gás, não fez nada ainda? Sabedoria. Você chega lá e
olha, irmão, eu tenho aqui R$40, o gás é 90, 100, mas pelo menos 20. Eu tenho 40, eu vou te dar 20, tá? Alguém vai chegar e você passa para outros irmãos. Teve um dos dias, a gente estava no Rio Grande do Sul, morando lá, o pastor passou lá em casa, eu estava para a rua procurando trabalho, procurando um serviço, que eu vivia assim, de bicos. Ele passou lá em casa e da rua mesmo ele buzinou, a Socorro olhou lá na janela e perguntou: ô querida, como é que estão as coisas aí? Cadê o Raimundo? Está para a rua aí, atrás de trabalho. Como é que estão as coisas aí? Ela disse: está bem, pastor. Ele só balançou a cabeça, já passou na casa do Ronei, que era bem pertinho. Ronei, aciona o pessoal aí que tu conhece da igreja para levar 1 quilo de alimento lá na casa do Raimundo, porque não está bem não. E foi passando por várias casas. Querido, se você tiver alguma coisa para doar lá para o Raimundo, leva lá, leva lá, leva lá. Daqui a pouco começou a chegar um monte de gente. E ele foi lá onde eu estava trabalhando, porque eu sempre dizia para ele: pastor, hoje eu vou trabalhar em tal lugar, hoje eu vou estar em tal lugar. Ele foi lá e me encontrou lá e disse: Raimundo, como é que está lá na tua casa? Eu disse: está bem, pastor. Raimundo, como é que está lá? Eu disse: pastor, está bem. Ele balançou a cabeça e disse assim: meu irmão, tu precisa compartilhar comigo, sou teu amigo. Eu sei que as coisas não estão bem. Eu pensei que foi bem a Socorro que falou para ele. Eu disse: não, pastor, estou tranquilo. O Senhor me ensinou a ter fé, a depender de Deus. Eu estou caminhando nessa fé. Aí ele disse: amém. Então, quando eu cheguei em casa, querido, você precisava ver um monte de doações. Nós tivemos que repartir para não estragar. Mas era muita coisa. Arroz, eu cheguei a conferir 60 e poucos quilos de arroz. E eu disse para Socorro: tem que repartir isso aqui com alguém, sabedoria, porque senão vai estragar. Amém? Nós fomos verificar na igreja quantas famílias estavam precisando, assim como nós. Fizemos as sacolas e fomos distribuir também aquilo que recebemos. Agora, nesse período aí que a gente estava atravessando, chegaram lá em casa várias cestas básicas, doações, várias. Pastor, nós queremos ajudar, nós queremos ajudar. A Socorro imediatamente já foi pegando e fazendo outras cestas básicas para, olha aí, mais cesta básica chegando. Dá um aplauso a Deus aí, querido. Glória a Deus. Para ajudar as pessoas, queridos, que estão necessitadas. Aplauda aí porque está chegando mais ainda. Glória a Deus. Então a igreja, quando ela adquire sabedoria, ela vive melhor. Amém? Os cristãos tinham tudo em comum, repartiam seus bens com alegria. Não era com aquele peso: ai meu Deus, o pastor falou para trazer, eu tenho que ir lá levar, porque senão... Negativo, é com alegria, né? Vou repartir aqui com meu irmão, vou dividir com meu próximo, porque somos a igreja do Senhor. Certamente, aí olha só, deixa eu ver aqui, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos das pessoas lá fora. Perante os olhos das pessoas lá fora, será visto, será tido como entendimento. Amém? Quando a igreja começar a praticar a sabedoria, as pessoas lá fora vão ver isso e vão ter um entendimento, vão pensar o que a respeito dessa igreja que coopera, que ajuda. Amém? Perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo, não é essa igrejinha, esse povozinho do Barreiro, não é? Não, eles vão dizer: certamente este grande povo, tá? Esta grande gente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Porque estão vendo as necessidades e estão trabalhando sobre elas para suprir a necessidade de cada um. Estão orando pelos enfermos, sabedoria. Estão reunindo na oração do meio-dia
na oração da madrugada com a pastora Socorro. Amém, amado? Estão visitando, estão cadastrando as famílias onde tem o pai está desempregado. Certamente, se o pai está desempregado, tem necessidade ali. A energia foi cortada, o gás acabou e a igreja está indo lá. O povo lá fora, eles vão ver isso e vão dizer: olha, esse povo dessa igreja aí, eles são muito sábios, viu? São inteligentes. Amém? A igreja fechou por decreto, mas eu tenho visto as pessoas se reunirem nas casas. Sabedoria. A igreja não parou e não para. Dá um aplauso a Deus de novo aí por isso. Isso, querido. A igreja nas faculdades. Quantos aqui estão fazendo uma faculdade? Levanta a mão aí para eu saber. Ué, ninguém. A Miriam, a Jéssica e o Caio, levanta a mão. Vou pedir de novo. Levanta a mão aí quem está fazendo uma faculdade. Levanta a mão, isso, para a gente saber. Tem 4, 5, 6, glória a Deus. A igreja precisa tomar os melhores lugares. Não por ganância, não por uma disputa, mas porque Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você com curso de nível superior, tem ou não tem maior possibilidade de conseguir um emprego melhor? Sim ou não? Então é a sabedoria, a inteligência. Eu falo para os jovens, querido, não namora ainda. Eu falo isso para os jovens. Ai, pastor, eu já tenho 18 anos, não quero beijar, não quero abraçar. Não, querido. Abraça uma faculdade, beija os teus livros. A namorada, ela vai arrancar o que você tem. A faculdade vai te dar condições de você ter aquilo que você sonha ter. Deixa a namorada para lá. Põe ela no freezer lá para congelar. Quando você sair da faculdade, que você estiver bem empregado, aí você tira do freezer, descongela, põe no micro-ondas, né? E aí depois não sei o que vai dar. Abrace primeiro uma faculdade, um curso a nível técnico. Te capacita. Eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo. Você vai casar, querido? Qual é a tua profissão? Ah, você não tem profissão? Deixa um pouco o namoro de lado, vai fazer um curso técnico, te aperfeiçoa para você ter um emprego bom, para poder dar o melhor para a tua família. Verdade, amados. O povo lá fora, muita gente lá fora tem essa sabedoria. Tem um camarada aí que passou no jornal, 16 anos formado em medicina. Não sei como. 16 anos formado em medicina. Tem uma moça que congregava com a gente lá na Sacramento 10, ela arranjou um namorado, baterista. Tal. Ela foi fazer o curso de missões e ele arranjou outra. E ela lá no curso de missões, querendo ser missionária. E ela passou 4 meses lá, internada. Quando ela saiu, ele estava namorando com a sua melhor amiga da igreja. Da igreja. Sabe o que ela fez? Chamou os dois, sentou e disse assim: ó, eu estou tranquilo em relação ao que vocês estão fazendo. Olha isso aqui, querido. Estou tranquila em relação à decisão que vocês tomaram, né? Falou para ele, eu fui fazer esse curso pensando em nós dois, no nosso futuro, mas você decidiu fazer diferente. Então, não precisa vocês saírem da igreja, porque eu estou tranquila. Olha aqui, querido. Eu sei que foi o desejo de vocês e tal. Eu estava com planos e você teve outros planos, então sigam os planos de vocês, não se preocupem comigo, não precisa vocês saírem da igreja. Eu vou respeitar essa decisão de vocês. Alguém aqui teria essa capacidade para fazer isso? Claro que não. Deixou eles bem à vontade, prosseguiu na vida com a igreja. Sabe com quem ela está namorando hoje? Prestes a casar? Com um camarada que está se formando em medicina. Já está se formando, acho que esse ano, né? Em medicina, o Thales.
Entende? Pensa no homem de Deus, culto e tal. Ele está fazendo medicina, faculdade, e está lá no CTMQ fazendo o quê? O curso de missões. Por quê? Porque a noiva dele, a namorada dele é missionária. Sabedoria. Ah, eu vou brigar, eu vou rasgar a roupa dela, eu vou dar-lhe na cara dele. Negativo, queridos. Para com isso. Cumprir os mandamentos, os propósitos de Deus, gera em você, gera no povo de Deus sabedoria. Assim como Deus é sábio, a igreja precisa ser sábia também. Dá um aplauso a Deus por isso. Eu gosto que a igreja aplauda, porque parece que entendeu. Amém? Eu estava explicando para um grupo de jovens, estava dando uma palestra para os jovens sobre isso. Eu falei para eles: as meninas aí, pensa em você dormir, meditando na palavra, fazendo a obra de Deus, acordar com um médico dizendo assim: quer casar comigo? Pensa você casar com esse médico, passar um mês todinho ali naquela luta e chegou no final do mês, o menor salário que um médico ganha é 10 mil reais. Eu estive pesquisando isso. O menor, nessas unidades básicas aí, é na faixa de 8, 10 mil que um médico ganha. Tem médico que tem 2, 3 empregos. E eu falei para eles: imagina tu dormir com um camarada lá, que é teu marido, claro, né? Acordar de manhã e ir para o banco para sacar 30 mil reais. Eita glória, querido. Eita glória mesmo. Sabedoria. Agora vai brigar, vai fazer escândalo, vai fazer quebra-quebra, porque teu namorado te... Acaba com isso. Eu vejo muito isso no meio da igreja. Ai, pastor, a irmã, não sei o que, querida, vai orar. Vai ler a Bíblia. Perguntei para um jovem: tu está lendo a Bíblia? Jovem que quer casar, que quer um futuro bacana, brilhante. Eu estou conversando com ele todos os dias. Perguntei para ele: tu está lendo a Bíblia? Ele disse: pastor, na verdade eu nunca li a Bíblia. Ai, querido. Disse: como é que tu vai obter sabedoria, meu filho, se tu não conhecer os caminhos, os propósitos de Deus? Olha aqui para mim, olha para mim aqui. Aqui no Brasil já tem uma igreja. Eu estava vendo uma reportagem do Roberto Cabrini. Ele foi lá dentro da igreja entrevistar as pessoas. É uma igreja onde nada de pecado existe, tudo é lícito. Entende? Uma igreja evangélica. O pastor mora no Panamá e vem de avião, porque a igreja é rica. Vem de avião pregar aqui na igreja aqui do Brasil. Não sei quantos dias do mês, na semana. A igreja cheia de empresários, médicos, cheia de gente grande. Sabe por quê? Porque lá nessa igreja não existe pecado. Não existe pecado. O Cabrini falando lá com os irmãos, um lá mamando na garrafa do uísque. Querido, isso aqui não é pecado. Não existe pecado. Os gays lá, papapá. Não, nada disso é pecado. São vocês que dizem que é pecado. Aí ele foi lá com um dos líderes, auxiliar do pastor, que o pastor não estava lá, ele mora no Panamá. Ele chamou e disse: querido, mas a Bíblia não diz que o adultério, que isso, que aquilo é pecado? Ele disse: são vocês que dizem. Olha aqui, amado, eu vou provar para ti, baseado na palavra de Deus, que não existe mais pecado. Baseado na palavra de Deus, amém? Que não existe mais pecado. Ele disse: olha, quando João Batista viu Jesus chegando, ele disse o quê? Olha como a igreja não conhece a palavra. Quando João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, e foi uma das únicas vezes que eles se encontraram. João Batista estava lá no Rio Jordão batizando. Ele viu Jesus chegando, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: então olha aqui, ele tirou o pecado do mundo. Está escrito.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Não existe mais pecado. São vocês que ficam arranjando pecado. Você está entendendo? Por isso o povo de Deus tem que ter sabedoria. Porque está escrito que viriam os falsos profetas. E, se possível, enganariam até os escolhidos. Com certeza, muita gente da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Deus Amor, estão lá nessa igreja, porque lá não tem pecado. E aqui a gente fica taxando tudo como pecado. A gente vê as irmãs com aqueles vestidos bonitos, né? Diga aí, sim. Mas aberto até aqui. E algumas nos cultos ainda acham de cruzar a perna. Várias vezes eu tive que chamar uma diaconisa, querida, vem cá. Várias vezes. Tive que chamar uma diaconisa, querida, que eu estava pregando já meio de lado aqui, assim. Chamei aqui, querida. Fala para aquela irmã ali, que está bem ali na cadeira número 3, com aquele saião ali bonito. Diga para ela baixar as pernas e ajeitar. Porque eu não estou conseguindo pregar. Falta de sabedoria. Como é que vai usar um querido rasgado aberto até aqui em cima? Ainda cruza as pernas. Aí, querido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, amados, nós precisamos tomar o entendimento de que, sem o conhecimento dos estatutos, dos princípios da palavra de Deus, nós não vamos ter sabedoria. Talvez você se aborreceu com a pastora quando ela chegou para cá, porque ela botou fulano e ciclano no banco. Essa pastora chegou. Não, querido, são aqui, princípios, estatutos, que você se aborreceu porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece. Amém? E quando chega esse estatuto, aí meu Deus, nos acuda. Aí eu não vou mais ficar nessa igreja. Que vá, mas o estatuto de Deus, olha aqui Moisés dizendo, que hoje eu ordeno a vocês. A gente ainda fala aqui, a pastora então fala com uma suavidade, eu já bato aqui, ou tu faz, ou tu vai te ver com Deus e, pastor, então some, vai-te embora. O rebelde nunca vai entrar no reino dos céus, querido. Não adianta você se rebelar, porque você já está mostrando quem é que se rebelou desde o início e é o Deus da revelação. Quem? Quem, querido? Você tem medo de falar o nome dele? É Satanás. E todos os que se rebelam estão assumindo parte do ministério com ele. Ministério satânico. O Filho de Deus, o povo de Deus, o homem de Deus, ele se prostra e ele se rende. Amém? Ele se prostra. Ele se rende. Quando eu convivi com o pastor Vladimir, ele me botou no banco por 3 meses. Até hoje eu não sei por que ele fez isso. Até hoje eu não sei o que eu fiz de errado, porque eu sou um homem muito sério, eu sou fiel. Eu sou quase um anjo, querido. Sério. Olha, um dia eu me vi quase voando já. Eu estava na janela assim, lá de um prédio lá em cima, e eu, sentindo aquela coisa, eu disse, não vou arriscar. Quase eu pulo. De tão santo. Mas ele me colocou no banco por 3 meses. Sabe? E um dia, um dos ministros lá, conversando comigo, disse, Raimundo, cara, tu é muito íntimo dele. E a gente, vivendo normal, brincando e tal, mas ele não deixava eu subir no altar por 3 meses. O Mauro, que era também muito chegado, disse assim, Raimundo, pergunta para ele, cara. O que foi? Eu disse, eu? Nem pensar. Ele vai me deixar 1 ano, se eu for perguntar para ele. Conheço. Vou ficar quietinho aqui e dar glória a Deus. Sabe por quê? Alguma coisa ele viu de errado e eu não sou digno de querer saber. Se ele é meu pastor, se ele tem autoridade sobre a minha vida, eu vou respeitar o que ele está fazendo. Fiquei aqueles 3 meses ali. Até um dia que ele me olhou assim, sorriu e disse, Raimundo, sobe aqui comigo. Aí eu disse, Aí o povo todo, se alegrou.
me abraçou e disse assim: meu filho, eu quero que você seja o melhor dessa terra. Eu disse: eu entendi, pastor. Pronto, acabou. Nunca que eu quis perguntar para ele, e ainda hoje eu não tenho essa coragem de perguntar, porque eu respeito muito a autoridade que ele foi na minha vida. Hoje não é mais, mas ele foi. Amém? Aí tem gente querendo se rebelar porque não conhece os estatutos. Olha o que Davi disse em relação a Saul, que já nem era mais ungido de Deus, já nem tinha mais o Espírito Santo. Longe de mim tocar no ungido de Deus. E tem gente que sai daqui, vai tocar na vida da pastora lá na pizzaria, lá no salão. Essa pastora, não sei o que, o que ela pensa. Tocando no ungido de Deus, falta de sabedoria, falta de entendimento. E Jesus Cristo disse: o meu povo erra, porque falta o quê? Entendimento, queridos. O que as tuas críticas vai acrescentar de bom na tua vida? Aonde as tuas reclamações, aonde as tuas queixas, a tua revolta vai te levar? A Bíblia já diz que vai te levar para destruição, e você está indo porque não tem o cuidado de conhecer os princípios da palavra de Deus. Não que você vai viver sob o domínio de pastores, não. Mas se eles fizerem aquilo que está de acordo com a palavra, obedeça. Amém? Agora, como é que você vai saber se está de acordo ou não com a palavra, se você não lê, se você não conhece, se você não tem a sabedoria? Cumpre os mandamentos de Deus, amém? Cumpre os estatutos de Deus, amém? Obedeça às ordens de Deus e Ele vai te dar sabedoria. Dá um aplauso a Deus e fica de pé. Glória a Deus. Quando eu estiver com o estudo preparado, eu quero recomendar a você que não falte o estudo. Ele vai ser um estudo basicamente para a liderança da igreja, mas todas as pessoas, você é líder da sua casa, amém? Você é líder lá na sua loja, você é líder lá no seu emprego, lá no seu trabalho. Você precisa ter essa sabedoria para não ficar perdendo tempo com aquilo que não frutifica. Nós vamos cantar uma canção e que nem eu ainda não conheço. A Jéssica vai cantar essa canção. Medite na letra dessa canção, talvez você já conheça ela, mas medita no que ela diz. Ela fala um pouco sobre isso aqui que nós estamos conversando. Com entendimento, você passa pelo vale. Com entendimento, você passa pelas dificuldades. Com entendimento, você vence as barreiras. Com entendimento, você vence as tempestades. Os discípulos ficaram apavorados. Senhor, estamos perecendo. E olha só o que eles falam: e tu não fazes nada. Calma. Jesus não disse para eles que ele era o Filho de Deus? Sim ou não? Se ele é o Filho de Deus, fica quieto, fica tranquilo. Ele sabe que está acontecendo uma tempestade, claro que sabe. E se ele está aqui, te acalma, te aquieta. Eu vi no quadro que eu vivi, quando começou a dificuldade de respirar, parece que a tendência é a gente se apavorar, porque eu não estou conseguindo respirar direito, mas alguma coisa dizia para mim: calma. E eu procurava ficar calmo. Às vezes eu trancava a respiração e ia puxando devagar, tentando conseguir encher o pulmão, não conseguia, mas aquilo me dizia calma. E nessa calma eu fiquei mais de 7 dias assim, até que piorou bastante. E esse rapaz, o Thales, que está se formando em medicina, pegou o laudo da tomografia que eu fiz, já era perto de meia-noite, falou com meu filho e disse: leva o teu pai na emergência, porque ele não está bem. Leva agora. Sabedoria. Amém? E eu obedeci.
O William disse: pai, com certeza deve estar lotado. Se prepare para esperar. Eu disse: vamos lá. Quando chegamos lá, estava vazia a UPA, tinha 3 pessoas. No que nós entramos, uma já estava sendo atendida. Quando eu entrei pela porta, a segunda só tinha uma. E logo eu entrei, sentei, uns 5 minutos já fui atendido. Amém? Indo para lá, eu falei para Deus: Senhor, prepara um médico, olha aqui, amado, prepara um médico que me dê a atenção que eu preciso, porque eu sei que eu não estou bem. Eu preciso de um médico que me dê atenção, não que olhe para mim simplesmente e passe qualquer remédio, mas um médico que atenda a minha necessidade. A médica que me atendeu, querido, eu vi a tranquilidade, eu vi o ambiente cheio de Deus. Ela olhou a tomografia e disse: você está com seus pulmões bastante complicado. Precisamos, olha o que ela disse, precisamos urgente começar um tratamento agora para combater essa situação, porque o seu caso está grave. O que eu pedi? Tem gente que vai, ai meu Deus, vai desesperado. Não é hora de se desesperar, é hora de confiar naquele que tem estatuto, aquele que tem princípios, que tem propostas de vida boa para você. Ouça essa canção e se você souber, cante também.
da dificuldade, então vamos entender que nenhuma dificuldade pode nos separar do amor de Deus, que Ele nos ama. Amém, queridos? Dá um aplauso a Ele bem forte.